Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Valber Freitas por aqui, professor de língua portuguesa e vim aqui falar especificamente a respeito da prova do IASES, tá? A parte de língua portuguesa. Então nós vamos trabalhar aqui neste curto vídeo a respeito daquilo que mais cai, tá? E passar também, claro, pelos tópicos do edital. Tanto o edital aqui, a parte de agente socioeducativo, como o técnico, né? Também de superior, também que difere uma coisa ou outra aqui nos editais, tá bom? Então nós vamos passar pelo edital, vou comentar com vocês acerca do conteúdo programático e depois vou falar sobre o que, em que, na verdade, você deve mais focar para estes concursos, tá bom? Então, olho na tela, acompanha comigo aqui, tá? O que mais cai e como gabaritar. Então, falando especificamente primeiro acerca da prova de agente socioeducativo, a parte de língua portuguesa, olho na tela comigo. Primeiro, compreensão e interpretação de textos. Aqui já vale a pena nós pararmos um pouquinho e comentarmos sobre isso. Por quê? Muitos alunos, quando se deparam com uma questão né, de compreensão ou de interpretação de texto, têm por hábito chamar tudo isso de interpretação de texto. Ah, caiu muito texto na prova, muita questão de interpretação. Cuidado, pessoal! Não é a mesma coisa compreender e interpretar o texto. Então, muitas questões, de fato, estão relacionadas ao texto. Mas também há muitas questões gramaticais, tá? Aplicadas ao texto. Então, nem sempre que uma questão ela aborda o texto, necessariamente é uma questão de interpretação ou de compreensão. E mais ainda, uma questão só de interpretação de texto, tá? Compreender e interpretar são funções distintas, tá? Compreender é entender por meio da leitura. Então, a resposta de uma questão de compreensão você acha dentro do próprio texto, não necessariamente com as mesmas palavras. Já as questões de interpretação textual, nem sempre você vai achar na leitura do texto. Porém, a partir da leitura do texto, você consegue base para poder você chegar à resposta correta. É por essa razão que muitas vezes o candidato, né, quando está fazendo uma prova de português, ele sempre tem a impressão de que duas estão corretas. E aí ele acaba meio que tentando marcar aquela que parece a mais correta, né? Na verdade, as duas são corretas, as duas de fato podem ser corretas. A diferença é que uma tem de respeito à parte da compreensão e a outra da interpretação. Então, o enunciado é muito importante para que você saiba qual das duas marcar, tá bom? Então, compreender é uma coisa, interpretar é outra. Você deve ficar bem esperto quanto a isso. Outro tópico a respeito de agente socioeducativo, ou da questão de português, ou das questões de português relacionadas a este cargo, é a tipologia e os gêneros textuais. A tipologia existem 4 tipos, ou alguns gramáticos vão dizer que existem de 5 tipos, tá? Quais sejam? Existem a narração, a descrição, a injunção e a dissertação. Outros vão dizer que são de 5 tipos porque a dissertação ela se divide em dissertação expositiva e a dissertação argumentativa. Então, todos os textos com os quais você se depara encaixa-se numa dessas 5 tipologias. Ao passo que os gêneros textuais são textos com essas tipologias, né, mas com características que lhes são peculiares. Exemplo, dentro da tipologia narrativa, nós temos diversos gêneros textuais, como é o caso do romance, da crônica, do conto, da fábula. Todos eles têm características de um texto narrativo. Narrador, personagem, enredo, sequência cronológica de fatos, tá? Todos esses textos têm isso. São os elementos da narrativa. Tem o tipo de narrador, foco narrativo, né, em primeira ou em terceira pessoa. O narrador ele pode ser o narrador personagem, o observador. Então, tanto a fábula, quanto a crônica, quanto o conto, o romance, todos eles têm esses elementos. Mas cada um desses gêneros terá característica que lhe é própria, tá? O conto é uma história curta. A crônica é uma história, além de curta, que diz respeito a aspectos do cotidiano, com o qual você pode se identificar. A fábula já usa elementos o quê? Fantásticos para poder falar sobretudo com crianças, tá bom? Então o romance já é uma história mais longa, mais complexa, tá? Com um enredo um pouco maior, com vários personagens secundários. Então a tipologia é uma coisa e o gênero textual é outra, tá? Então é importante também saber a diferença. Figuras de linguagem, tá? Metonímia, metáfora, catacrese, prosopopeia, é importante saber isso, tá? Estudar essa parte. A parte de coesão, coerência e a intertextualidade. Veja que se você se depara com qualquer dessas questões na hora da prova, pode ser que você fale assim, essa é uma questão de interpretação de texto, o que não é. Veja que dentro daquilo que nós chamamos muitas vezes de interpretação de texto, nós temos vários tópicos que vale a pena ser estudado, tá? Que valem a pena ser estudado.
Emprego dos pronomes, conjunções e conectivos, aqui já é um aspecto já mais gramatical, né? Então aqui é importante um conhecimento da gramática em si. As classes de palavras, tá? Que também, por exemplo, os pronomes, as conjunções e outros conectivos também fazem parte das classes de gramática, mas aqui ele especifica, né? Esse edital especifica de maneira distinta. Pronome e conjunções como empregos e as classes de palavras, substantivos, verbos e advérbios, provavelmente como classificações. Ortografia e acentuação, a parte de fonologia, tá? Vai ser cobrada também. Pontuação, que requer muito conhecimento de sintaxe, tá? Os mecanismos da famosa análise sintática para que você possa pontuar. Concordância e regências, tanto verbal quanto nominal, beleza? Então é importante. A chamada colocação pronominal, saber se um pronome é posto antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo, né? As famosas próclise, mesóclise e ênclise, é bem importante também isso aqui. Reescrita e reorganização de frases e períodos, isso também é fundamental que você conheça. Por fim, significação de palavras e expressões, tá? O emprego de sinônimos, antônimos, a denotação, a conotação, a diferença de um para o outro, tá bom? Então isso ali a respeito de agente socioeducativo. E a respeito do conteúdo de técnico superior socioeducativo, pessoal, existe diferença de um conteúdo para outro? Bem sutil, tá? Mas veja que ali eu não adentrei muito com vocês a respeito dos aspectos de análise sintática. Aqui ela já está mais explícita, tá? Ela já aparece de maneira mais direta, mais explicitada no edital. Então, interpretação e compreensão de textos também, já vimos a diferença, né, de uma para outra. Tipos e gêneros textuais, trabalhamos isso também. Figuras de linguagem, que para vocês é importante. Coesão, coerência e intertextualidade, aqui tudo igual, né? Um edital com o outro. Classes de palavras, substantivos, verbo, adjetivos e advérbios, né? Etc. também, como no outro também, conteúdo também tinha etc. Ou seja, diz que você deve saber todas as classes gramaticais. Ortografia e acentuação, também cobrando um novo acordo ortográfico, tá? Pontuação em regência, veja que aqui ó, ele colocou pontuação junto à regência. No outro edital, regência estava junto com concordância. Mas enfim, você tem que estudar tudo e saber tudo. Concordância verbal e nominal, tá? Colocação pronominal, relação entre as orações, tanto de coordenação quanto subordinação. Então aqui fala-se acerca de um elemento que no outro edital não falava. Aqui você deve dominar o mecanismo de sintaxe dentro do período composto. As orações são coordenadas, elas são subordinadas? Se são subordinadas, são de que tipo? Subordinada substantiva, subordinada adjetiva ou subordinada adverbial? Aqui, então, é muito importante você saber, tá? Reescrita e substituição de palavras e expressões também, e também sinônimos, antônimos, homônimos, parônimos, denotação e conotação. Então, eis o edital aí de técnico superior, tá bom? Bom, pessoal, falando um pouquinho, então, a respeito da parte de língua portuguesa, para este concurso, o que você deve esperar? Um grande destaque na cobrança da banca IDCAP, quando o assunto é língua portuguesa, está na área de morfossintaxe. Você deve lembrar dessa palavrinha quando lá no ensino médio, seu professor de português, ele dava uma série de frases e pedia para que você fizesse análise morfossintática. E o que ele queria quando pedia para você fazer isso? A morfossintaxe nada mais é do que você atribuir a mesma palavra à sua classe gramatical e à função sintática que essa palavra exerce, tá? Então, dentro de uma oração, né, sempre trabalhando com orações para falar de sintaxe, e se eu dissesse assim, tá? De maneira bem básica, ela é bonita. Então, ela é um pronome, é um verbo e bonita é um adjetivo. Eu identifiquei a morfologia dessas palavras. Mas, sintaticamente, cada uma dessas palavras tem uma função. Ela é sujeito, é verbo de ligação e bonita é um predicativo do sujeito. Quando para uma mesma oração eu atribuo tanto funções morfológicas quanto funções sintáticas, eu acabei de fazer isso. Uma análise morfossintática de uma oração, entendeu? Atribuir características que sejam de morfologia e de sintaxe ao mesmo tempo. Então você deve estar muito ligado, porque a IDCAP adora fazer isso, tá? Bom, esteja preparado para enfrentar muitas questões sobre classificações de orações, né? Como eu disse, orações coordenadas, orações subordinadas, estejam preparados para isso. Funções sintáticas, né? Sujeito, que tipo de sujeito, objeto direto, objeto indireto. Então, a banca IDCAP ela é bem gramatical, tá?
e, sobretudo, para a prova do IASES, tá? Então, identificação de classes gramaticais, tanto práticas quanto teóricas, tá bom? Ou seja, você identificar dentro de um contexto a substituição de uma palavra por outra, quanto questão de teoria realmente, né? Substantivo, será que é um substantivo concreto, abstrato? Será que o substantivo ele é primitivo, ele é derivado, tá? Então, deve estar pronto para isso. Além disso, a parte gramatical, temos a parte de interpretação de texto, que aqui eu estou chamando de maneira genérica, tá? Interpretação de texto, mas pode ser qualquer um daqueles 5 primeiros tópicos do edital. Tipologia, gênero, tá? Coesão, coerência. Então, estou chamando de maneira genérica aqui interpretação de texto. Também é um tema importante, especialmente levando em consideração os elementos de pressupostos e subentendidos. Saber identificar pressupostos e subentendidos dentro de um texto é fundamental, tá? Para quê? Para que você saiba se essa questão te aponta para uma compreensão de texto ou para uma interpretação de texto, tá? A banca, ela costuma trabalhar isto aqui, tá bom? Bom, pessoal, o que é fundamental para nós chegarmos ao gabarito na parte de língua portuguesa? Além do óbvio, que é você estudar e estudar muito, fazer muitas questões, dominar os assuntos acerca da língua portuguesa, é fundamental que você conheça a prova e a banca. E é o que você está fazendo aqui, saber a forma de cobrança, tá? Aquilo que a banca cobra mais, explora mais. Então, saber conhecer a banca e a prova, eu diria que é algo fundamental para que você possa sair na frente. Antes de começar, dê uma verificada geral na prova. Esse é um conselho que eu costumo dar para os alunos. Por quê? Porque, às vezes, você vai se deparar com a primeira questão de dificuldade maior do que aquela que você esperava. Tem candidato que, nesse momento, já trava. Ele já acha que a prova está toda difícil. E, às vezes, não. Às vezes, a primeira questão, coincidentemente, era uma questão para você mais difícil. Passe por toda a prova, relaxe, veja que a prova não é esse bicho de 7 cabeças que você imagina que ela pudesse ser, tá? Veja, vai observando que existem outras questões que você domina, que você vai acertar, isso vai te fazer tranquilizar, relaxar, tá? Então, conheça toda a prova, dê uma verificada geral nela antes de começar. Faça a leitura atenta dos enunciados. Nada mais triste do que ver bons alunos sendo eliminados do concurso, perdendo a vaga, por causa de não ter entendido o que o enunciado quis dizer, tá? Sempre que a banca propuser para você, marque a correta, a incorreta, aquela que não corrobora, essas palavrinhas-chave você deve circular. Nem todas as bancas têm o cuidado de destacar, de colocar em caixa alta e negrita essas palavras que são preciosas para aquele enunciado, tá? Então não conte com isso, faça você mesmo. Então olhe bem o enunciado e entenda, ele quer que eu marque a incorreta, ele quer aquela que não condiz com a verdade, ou seja, a incorreta. Então circule ali, tenha certeza do que a banca está sugerindo para você, propondo que você faça, tá bom? Para que só depois você possa fazer a questão. Não me erre questões por desatenção na prova, pessoal, nada mais triste do que isso, na preparação de um concurso, tá? E se não sabe a resposta, dê um tempo. Então, às vezes você se depara com uma questão em que você não sabe aquela resposta. O que você deve fazer? Ficar ali martelando, perdendo tempo de prova? Não, passe para outra. Dê um tempo. Pode ser que em uma outra questão você tenha a resposta para aquela ali. Vou te contar uma experiência minha, tá? Pessoal, uma vez eu estava fazendo a prova para a aeronáutica, né? A instituição da qual eu pertenço até hoje, eu estava fazendo a prova da aeronáutica e tinha lá perguntando qual era o plural da palavra cidadão, né? Cidadãos, tá? Eu até sabia essa resposta na época. A resposta correta era cidadãos. E aí, assim, alguém que não soubesse essa questão, se continuasse a leitura, o pessoal da minha especialidade, que é administração, lá na parte de administração, tinha um enunciado de uma outra questão ou um texto de uma outra questão que usava essa palavra. Não era uma questão especificamente, mas tinha algum texto lá que falava os cidadãos, tal, 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 tal. Se alguém tivesse atento, conseguiria perceber. Aqui eu respondo aquela questão lá, ou seja, a banca, em outro conteúdo, em outra matéria, a parte de direito, por exemplo, me deu o acerto de uma questão de português. Por isso que às vezes é importante. Não sei uma questão, faço a prova toda, tá? Pode ser que alguma outra palavra que esteja lá na frente me dê uma tranquilidade, me faça ter uma luz acerca de uma outra questão que eu esteja mais em dúvida, tá bom? Então, se não sabe a resposta, dê um tempinho, passe para a próxima, vai que você seja iluminado ali, depois volta e consiga matar a questão.
Elimine as respostas erradas em cada questão. Essa é muito importante, tá? Essa é uma dica valiosa. Sobretudo para aquelas questões que você deve julgar verdadeiro ou falso, certo ou errado, tá? E no final apontar uma alternativa em que tenha a sequência correta. Pessoal, sempre jogue com as certezas. Então imagine que você deva analisar 3 ou 4 tópicos, se estão corretos ou incorretos. Você tem certeza que o primeiro item está correto. Imagine que sim, já escreva lá correto, verdadeiro, tá? O que quer que seja. E olhe para as alternativas. Se alguma alternativa desconsiderar que aquela possa ser correta, você já elimina. Eu costumo dizer para os alunos que, por exemplo, numa prova de 5 alternativas, se ele elimina uma, ele já aumentou de 20% para 25% a chance de acertar. Se ele elimina 2, ele aumentou de 20% para 33% de chance de acertar. E se ele elimina 3 questões só fazendo isso, se agora ele tiver que chutar, ele já tem 50% de chance de, em chutando, marcar a resposta correta, beleza? Por quê? Pelo fato de ter eliminado aquelas a partir de uma alternativa que ele tinha certeza. Então sempre jogue com as alternativas. É fundamental fazer isso, tá? Para que você possa ter êxito na sua prova. Bom, pessoal, essas que eram as principais dicas a respeito da parte de língua portuguesa no concurso aí do IASES, tá? Então eu espero que você tenha sucesso nessa prova. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até uma próxima. Tchau, tchau.